Olha, tem uma pergunta que acompanha a humanidade desde sempre, né? O que acontece depois que a gente morre? Bom, dentro da teologia cristã, existe uma resposta bem específica para aquele período entre a morte e a ressurreição final. É um conceito conhecido como o estado intermediário, e é justamente isso que vamos explorar um pouco hoje. Então vamos direto ao ponto, sem rodeios. A pergunta que vira e mexe todo mundo se faz em algum momento da vida. O que acontece, assim, no exato instante depois da morte? E para responder essa pergunta, a teologia sistemática, baseada em teólogos como Berkhof e Bavinck, nos dá um termo específico para isso, o estado intermediário. É exatamente o que está definido aqui. Aquele período em que a alma existe e, de forma consciente, entre a morte do corpo e a ressurreição final. Mas calma aí. Para a gente entender o que é esse estado intermediário, primeiro a gente precisa definir o ponto de partida, que é a morte. E dentro dessa doutrina, a morte não é vista como um ponto final. É, na verdade, uma grande separação. E essa é a distinção mais importante de todas, sabe? A morte não significa aniquilação, não é o fim de tudo. Pelo contrário, é a separação do corpo e da alma. Então, enquanto o corpo se decompõe, a consciência, a alma, ela continua existindo. A base para essa ideia, claro, vem das Escrituras. Dá uma olhada nessa passagem de Eclesiastes. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. É uma ilustração perfeita, né? Da ideia da alma, o espírito, continuando a sua jornada para além do corpo físico. Ok, então com essa separação estabelecida, a doutrina descreve dois caminhos, bem distintos, e que são imediatos. Vamos dar uma olhada nesses dois destinos. E a distinção é bem clara e acontece na hora. De um lado, para os que creem, a morte significa ir direto para a presença de Cristo. É um estado de descanso, de comunhão gloriosa. Já do outro lado, para os que não creem, é um estado consciente de separação, aguardando o juízo final em tormento. O ponto mais importante aqui é que não existe meio termo, sabe? Não tem um estado de inconsciência ou de sono da alma. A base para esse destino dos crentes muitas vezes é encontrada nas palavras de Cristo na cruz. A um ladrão arrependido, ele diz: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." A palavra-chave aqui, e a fonte destaca muito isso, é hoje. Isso indica que é algo imediato, não uma espera longa e inconsciente. Agora, para ilustrar o outro lado, a fonte aponta para a parábola do rico e Lázaro. A passagem é forte, diz assim: "Na região dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos." Isso sugere uma experiência contínua e principalmente consciente de tormento logo após a morte. E essa mesma parábola reforça uma ideia central e bem séria: não existe uma segunda chance. A morte fixa o destino eterno de uma pessoa. Aquele grande abismo que a história menciona, ele simboliza justamente isso, a finalidade dessa separação. O estado da pessoa é selado ali, no momento em que ela morre. Mas atenção agora para um detalhe super importante. Esse estado, seja ele de comunhão ou de tormento, não é o fim da linha, não é o destino final. Na verdade, ele é considerado um estado incompleto. Essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar bem o processo todo. Pensa assim, o primeiro passo é a morte física. Depois vem o estado intermediário, que é essa fase que estamos falando, da alma sem o corpo. Mas o destino final mesmo, a grande esperança, é o passo 3, a ressurreição final. E aqui está um ponto que, olha, é fundamental nessa doutrina. A esperança final não é só uma existência puramente espiritual, sabe? É a ressurreição do corpo. A alma, enquanto está num estado intermediário, na verdade, ela está esperando para se reunir com o corpo glorificado. Isso sim é visto como a redenção completa. Ok, tudo isso é muito interessante, mas e a daí? Por que essa doutrina é importante na prática? Como é que isso se aplica no dia a dia? É exatamente isso que a gente vai ver agora, na nossa parte final, vivendo à luz da eternidade. Então, como é que essa teologia toda vira prática? Basicamente, a gente pode pensar em 4 implicações principais. Primeiro, ela traz consolo para quem está de luto, né? Traz a certeza de que os entes queridos que creram estão com o Senhor. Segundo, cria um senso de urgência espiritual, já que o destino é decidido em vida. Terceiro, inspira a buscar uma vida de santidade hoje. E por fim, claro, fortalece a esperança na ressurreição futura. Resumindo, então, essa doutrina não é para ser só uma curiosidade teológica, um debate acadêmico. A ideia é que ela seja uma verdade fundamental para a vida.
Ela existe para consolar, para exortar, ou seja, para encorajar e, claro, para preparar. E no fim das contas, tudo isso se amarra numa promessa poderosíssima de segurança e esperança. Nem a morte, nem a vida poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a garantia final que essa doutrina quer trazer, sabe? A de que, para aquele que crê, nem mesmo a morte tem o poder de quebrar o laço com o amor de Deus.